Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre autobiografias sinceras criam responsabilização. Se você está chegando aqui agora, pausa esse vídeo, salve e assistir mais tarde, clica no vídeo, a introdução, o problema, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos do livro Nação Dopamina, escrito pela psiquiatra Anna Lembke, traduzido para o português e publicado no Brasil em 2022. Por que é importante você assistir desde o início? Porque tem uma sequência. Tem a sequência da história dos pacientes dela, tem a sequência da história pessoal dela de adicção e tem as informações técnicas da neurociência por trás da dopamina, os nossos circuitos de recompensa, prazer, sofrimento. Tá bem? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui a gente continua naquele fio, né, que a Anna Lembke trouxe para a gente de responsabilidade radical. Aqui é mais um elemento que ela vai trazer sobre essa história de falar a verdade. E ela conta que em mais de 20 anos atendendo como psiquiatra, ela tem um medidor sobre alguém que está desenvolvendo e no caminho da saúde mental e quem está na direção oposta. E o que ela tem usado para medir isso é que quando o paciente dela conta uma história de sofrimento, se ele consegue trazer a responsabilidade dele nesse processo, ou se ele fica num lugar de vítima, de que o mundo está contra ele, que precisa receber compensações e ele não sai dessa situação. O paciente que mostra que consegue se responsabilizar, qual é o papel dele naquela história, para Anna Lembke, isso está indicando, opa, ele está em direção a um lugar de construção de saúde mental, de cura, de transformação, mas se a pessoa fica só numa situação de vitimismo, ela fica ali embolada e não avança no processo de recuperação, de transformação. Ela também vai dizer que a psicoterapia é um lugar muito importante para que isso aconteça, né? Como é que o paciente desenvolve esse lugar de se autorresponsabilizar? Como é que faz isso? Porque, de fato, a pessoa ela pode nunca ter aprendido sobre isso, né? E a psicoterapia pode ser favorável para isso. Porém, ela faz uma ressalva, uma crítica, que é, olha, tem muitos terapeutas que são muito bons em empatizar e tá ali quase sofrendo, chorando junto com o paciente, validando a dor dele, mas não sai desse lugar. Não traz uma coisa que outros profissionais vão chamar de confrontação empática, né? Como é que esse adulto que está aqui na minha frente, ele tem esse lugar de autorresponsabilização? Então, ela traz essa crítica, essa ressalva da importância do desenvolvimento da autorresponsabilidade dentro do processo de psicoterapia para essa pessoa avançar no processo de cura, transformação, evolução, enfim, o que fizer sentido para você. Ela também vai contar como foi impactante para ela conhecer a Alcoólicos Anônimos, a primeira Irmandade de 12 Passos, né, considerada a Irmandade Mãe, principalmente porque eles têm um lema que é "sou responsável". E aí ela vai destacar que o quarto e o quinto passo desses 12 passos de AA, ela chama atenção porque, pelo que eu entendi, assim, pelo que ela escreveu, é ali que está o coração desse lugar do sou responsável, de desenvolver a autorresponsabilização. O quarto passo é o momento que o dependente de bebida alcoólica, ele escreve um inventário moral, e eles chamam de inventário moral e corajoso, onde ele vai descrever o que aconteceu, as pessoas envolvidas e qual é a responsabilidade dele
naquele comportamento, naquela situação. O quinto passo é o momento onde ele vai declarar isso que ele escreveu no inventário. Primeiro, para um poder superior no qual ele concebe do jeito dele. Na tradução do livro foi escrito Deus. Eu não conferi se a versão em inglês estava escrito, por exemplo, God, mas dentro das Irmandades de 12 Passos, o nome que se usa é poder superior e é concebido pela pessoa em recuperação, tá? Acho importante enfatizar isso. Essa pessoa também vai contar isso que ela escreveu no inventário moral para um outro ser humano, que pode ser o padrinho, a madrinha dela, da Irmandade de 12 Passos, de AA, ou a pessoa que foi afetada por esse comportamento dela, desde que seja seguro para outra pessoa e para ela mesma. E ela também vai admitir isso que ela escreveu no inventário moral para ela mesma. Então, percebe como existem muitos caminhos sobre, desde a hora de escrever esse inventário moral, e sim, as Irmandades de 12 Passos têm literatura que ajuda na construção desse quarto passo, e isso pessoalmente me ajudou muito, porque o jeito de escrever que é sugerido é como se eu não tivesse escapatória para não me responsabilizar. O que aqui nessa história é responsabilidade minha, é defeito de caráter meu. Então, isso é muito importante também de destacar, e como que vai tendo toda uma construção e um aprendizado sobre contar a verdade, sobre ser honesto, sobre se responsabilizar, como a Anna Lembke vem construindo aqui com a gente nesses capítulos mais recentes, certo? E aí ela vai dizer que ela própria passou pela experiência de 12 passos, mas não porque ela estava numa irmandade, mas olha que incrível. O mentor dela e supervisor de residência de psicoterapia, quando ela estava fazendo a residência como psiquiatra, percebeu que ela tinha uma queixa de muita raiva, de muito ressentimento em relação à mãe dela. E aí ele sugere que ela faça os 12 passos, e ele conta para ela que ele próprio foi de AA, ele estava em recuperação, e por décadas ele esteve dentro de AA, e ele fez os 12 passos, e isso foi muito importante para o processo dele, e ele desconfiava que poderia ser para o dela, e o que aconteceu? Bingo! Foi mesmo, porque nesse momento a Anna Lembke consegue descrever essa história que ela tinha mental, ela começa a escrever à mão, e ela consegue ver que ela estava fazendo com a mãe a mesma coisa que ela achava que a mãe fazia com ela, que era não aceitá-la como ela é. E ali deu um grande clique para ela. Ela conseguiu, inclusive, lembrar que esse ressentimento que ela tem da mãe não ser próxima da família dela, do marido, dos filhos, pode ter muito a ver com o fato de Anna Lembke, ali quando essa família começa, ela muito medrosa, muito ansiosa, tinha uma rotina muito rígida, e ela disse, não era muito divertido estar perto de mim naquele momento, e ela começa a entrar nesse lugar de autorresponsabilização, e ela conta que, quando ela finaliza esse processo dos 12 passos, é como se ela tivesse um fardo, aquela raiva, aquele ressentimento que ela tinha da mãe, simplesmente foi embora, e ela começa a ser uma pessoa mais leve, mais espontânea, não só na relação com a mãe, mas com outras pessoas, e percebeu que alguma coisa melhorou na relação com essa mãe, principalmente quando ela tira essa fantasia, porque ela também reconhece isso, que ela tinha uma fantasia que a mãe cuidasse dela, do marido dela, dos filhos dela, e só fazendo os 12 passos é que, de fato, ela entrou em contato com essa parte que era a responsabilidade dela, né? E aí, quando ela faz os 12 passos, ela sai desse lugar de vítima, de sofredora, e vai para um lugar de autonomia, autorresponsabilidade, e desliga, né, desse processo fantasioso com a mãe, e também libera a mãe. Ela vai citar para a gente o psicanalista Donald Winnicott, que
em 1960, na década de 1960, ele descreveu uma coisa chamada falso self, que era uma forma que as pessoas, para se defender de algo muito estressante, elas criam um falso eu, um personagem, né? Porém, o que essa pessoa vive internamente é muito vazio, é muito sofrido, porque ela não está em contato com o eu verdadeiro. Então, ele chama de falso self. E a Anna Lembke vai trazer para a gente que, com as mídias sociais, isso ficou muito escancarado. Então, ela conta de um paciente dela, de 20 e poucos anos, que corria toda manhã, fazia fotos do sol nascendo, uma pessoa muito feliz, artística, mas na vida real, isso no Facebook, mas na vida real, ele mal conseguia sair da cama, estava deprimido, pensamentos, ideação suicida, não conseguia ter uma independência financeira. E aí ela vai dizer, é claro que uma pessoa que está conectada com um falso eu, ela não tem um senso de autenticidade. E na psiquiatria, eles vão chamar isso de despersonalização, desrealização. E faz todo o sentido, por essa via, por esse viés de pensamento, que a pessoa pense em tirar a própria vida. E faça isso muitas vezes. Muitas pessoas façam isso, vão por este caminho, né? Que é tirar a própria vida, porque se eu não existo, se eu não estou vivo, se eu não me sinto viva, parece não ter consequências eu tirar a própria vida. Certo? E qual que é o jeito de ir para um caminho contrário desse lugar do falso self, em direção ao verdadeiro self? Para Anna Lembke, que é através da honestidade radical. A honestidade radical pode nos colocar, e ela vem mostrando isso nesses capítulos mais recentes que eu estou trazendo, né? Como melhora as conexões humanas, como é que sustenta uma recuperação, como que você pode acessar um lugar de vulnerabilidade, e aí te ajuda a conectar com verdade, com sentido, com existência, sem contar que você deixa de gastar energia para manter um personagem falso que demanda muita energia. E a energia que sobra quando você para de ficar conectado com essa criação desse falso self, com esse eu falso, sobra para você se conectar, ter espontaneidade e aceitar a vida e viver a vida de uma forma saudável, funcional e ter minimamente saúde mental. Bem, me conta como é que esse conteúdo chegou para você. Você já tinha ouvido falar desses termos sobre falso self, sobre essa filosofia de AA, sobre como os 12 passos podem ajudar e estão ajudando pessoas a ter autorresponsabilidade? Me conta aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Deixa um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo de psicoeducação e sexta-feira às 18 horas eu estou trabalhando o livro A Nova Menopausa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.